O Senhor nosso Deus nos chamou para sermos como bons soldados de Cristo Jesus. A Bíblia diz, está escrito, que Deus pôs-nos um capacete, uma couraça, uma espada, uma lança, um escudo, e também o Senhor pôs sobre os nossos pés sapatilhas para que essas então nos firmem cada vez mais na sua caminhada. Nós temos aprendido sobre uma arte muito importante para guardarmos a nossa casa, guardarmos a nossa família, e eu espero que este ensinamento fale ao coração de todos os que estão aqui, e você que está aí também, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e diga: Senhor Espírito Santo, usa o vaso de barro para que a excelência do seu poder seja única e exclusivamente do Senhor. Usa-o nesta noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. Meu Deus, que cadeias sejam quebradas, laços sejam desfeitos, para teu louvor, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, ensina-nos, ó Deus, porque somos teus alunos, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Tira a venda dos nossos olhos, vem descortinar aos nossos olhos, segundo a tua vontade. Ó Deus, usa esse vaso de barro, ministra-nos a tua palavra, e que a tua palavra vá, em nome de Jesus. Põe os teus anjos aqui, Senhor, com espadas desembainhadas, repreende principado, potestade, toda a obra do diabo, e você que crê, diga em nome de Jesus, e aplauda esse Jesus bem forte. Todos nós fomos feitos para sermos seres espirituais. Tanto a minha pessoa como a sua pessoa, todos nós fomos feitos para sermos seres espirituais. Porém, por conta do pecado, todos nós sabemos, nos transformamos em um corpo de carne, mas que na verdade é nada mais do que simplesmente uma carcaça, porque o bem da verdade, nós somos seres espirituais. O que é interessante é que a palavra do Senhor nosso Deus diz que as minhas armas, as tuas armas, as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. A Bíblia diz também que não devemos lutarmos contra a carne e nem contra o sangue. A expressão carne e sangue também quer dizer contra a natureza. A tua guerra, a nossa guerra, não é contra a natureza humana, não é. Também significa distração. Quando nós não utilizamos as armas espirituais das quais Deus nos chamou para usar, infelizmente nos deixamos levarmos pelo impulso da nossa carne. E uma vez nos deixando levar pelo impulso da nossa carne, nós perdemos a batalha. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Bem, sabendo disso, aqui no livro de Daniel, capítulo de número 1, nós temos aprendido justamente sobre essa área que é tão importante na nossa vida. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vamos ler mais uma vez. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Até aqui é a parte histórica, quando a Bíblia vem nos relatar que Jeoaquim era o rei de Judá. Após esta passagem, veio então dizendo, veio Nabucodonosor. Aqui já vem relatando os acontecimentos. Primeira parte é a parte histórica, a segunda parte são os acontecimentos. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, a tornou cativa, a tornou escrava.
Então a Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou a Jerusalém e a tornou cativa, a tornou escrava, a sitiou. No versículo 2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Preste bem atenção, esta parte eu tenho sempre batido nessa tecla, que é importante nós entendermos, porque se nós não entendemos esta parte, ao lermos esse versículo, até parece que o Deus que nós servimos é mau. De repente você coloca uma interrogação, mas espera ainda, como pode um Deus que diz que é amor, ter pego a Jerusalém e ter entregue nas mãos dos seus inimigos? Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Calma, preste bem atenção. Essa expressão entregou que você está lendo aí, é exatamente essa expressão que você tem, que ele entregou, que ele abriu mão de Jerusalém. E abriu mão a quem? A Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porém, há um porquê dele ter feito isso, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque existem passagens na Bíblia que você vai ver que o próprio Deus também relata da mesma forma. Por exemplo, Juízes capítulo 6 diz que haviam-se os medianitas, havia o povo de Israel, e a Bíblia diz que o Senhor entregou a Israel nas mãos dos medianitas. Está lá escrito: e entregou o Senhor a Israel nas mãos dos medianitas. O nome, a expressão entregou em Juízes capítulo 6, não é a mesma que você está lendo aqui em Daniel. No caso lá, é a permissão. Deus permitiu em que os medianitas viessem e sitiasse a terra, mas não os levou cativo. Aqui é diferente. Aqui diz a Bíblia que além dele levar tudo o que eles tinham, também os levou cativo. E o que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Bem, quando você lê entregou Jeoaquim, rei de Judá, o que Deus está dizendo é entregou cabeça. Mas por que Deus fez isto? Por conta de que infelizmente Jeoaquim, rei de Judá, passou a mão pelos pés. Infelizmente, ele não deu ouvido aos profetas. Naquele tempo, todos nós sabemos que havia o profeta Jeremias, foi o profeta nos tempos do rei Jeoaquim. Logo depois veio também o profeta Ezequiel, que também foi profeta nos tempos do rei Jeoaquim. Depois veio a própria pessoa de Daniel. Mas só que o rei Jeoaquim fechou os seus olhos e tampou os seus ouvidos, para não ver e ouvir a verdade. Mas por conta de quê? Por conta de que endurecera o seu coração. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. De repente aqui nesta noite, Deus fale de uma área da sua vida que eu nem sei. E de repente você começa a se perguntar: mas espera ainda, como é que ele está falando isso se ele não sabe? Pois é, eu não sei se será para edificação, não sei se será para puxão de orelha, quer dizer repreensão, não sei se será para sua motivação ou um alerta, um abre dos olhos. Mas uma coisa eu sei: Deus não lhe teria trazido aqui nesta noite se Deus não tivesse preparado muito antes de você chegar a palavra para a qual você precisa ouvir, ou praticar, ou ensinar, ou exercê-la dentro da sua casa. O rei Jeoaquim fechou os ouvidos, os olhos, e não lhe viu e nem deu ouvidos ao profeta. Antes foi o contrário. A Bíblia diz que ele pegava o profeta Jeremias, colocava-o no cepo, colocava-o dentro de um calabouço e colocava dentro de um poço, tirava todo o seu alimento e o pior, o expulsou de dentro da cidade, ao ponto de que o profeta Jeremias vai ter de morar numa caverna como se fosse bicho. Mas nem por conta disso o
profeta se endureceu o coração por conta de Joaquim. Pelo contrário, ele continuava profetizando, continuava tentando abrir os olhos daquele povo, para ver se os olhos se abriam, os ouvidos se abriam também, para ouvir e ver a que a palavra de Deus estava falando. Mas eles não lhes deram ouvidos. Foram muitas e muitas tentativas, mas não quiseram ouvir. E tudo discernente ao cuidado que eles deveriam ter, porque naquele tempo, Jerusalém estava dando uma escapulidinha e estava indo em Babilônia, e Deus avisando, e Deus alertando, e Deus em tudo tentando abrir os olhos do povo, mas o povo não dava ouvidos. Infelizmente, por conta de quem? Por conta de Joaquim, rei de Judá, que não quis encaminhar aquele povo a obedecer à voz do Senhor. Por conta disso, continuando o versículo, diz: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E que Deus era este? Marduque, que era o Deus de Babilônia. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, que no caso aqui está com D minúsculo, porque esse Deus não é Deus coisa nenhuma, porque só existe um só Deus, e esse é o Senhor que fez os céus e a terra. Se você não sabe, fique sabendo, Ele está presente aqui neste lugar, Ele está olhando para você e protegendo a sua casa, Ele está te guardando e guardando a tua família, Ele está em mim e em tua nossa volta, dizendo: não toque, não pegue, não trisque, porque esses são os vasos escolhidos para mim. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora preste bem atenção. A pergunta que nos foi feita foi esta. Por que Deus permitiu? Por que Deus abriu mão de Jerusalém, a cidade tão amada? Nós sabemos que Jerusalém foi tomada pelo tão grande rei Davi. A Bíblia Sagrada diz que foi em Jerusalém que foi erguido o templo, a casa, a morada do Senhor, pelo tão grande rei Salomão. A Bíblia diz que vinham nações e povos de tudo quanto era lugar para adorar a Deus e contemplar o Senhor no seu templo. A questão é, por que Deus abriu mão? O que levou Deus a fazer isto? Então nós estamos aprendendo justamente sobre isto. Então nós aprendemos que naquele tempo, nos tempos de Jerusalém, haviam duas cidades das mais importantes. Primeiro era os persas e a outra era a Babilônia. Porém naquele tempo os persas estavam crescendo em extremos, se multiplicando, prosperando e etc. E do outro lado havia os babilônicos, que não estavam em crescente tão assim como possa se dizer. Porém se havia o deus Marduque. Esse deus Marduque, com D minúsculo, ele então deveria ser adorado e servido em Babilônia. O que foi que aconteceu? Aconteceu que os sacerdotes de Marduque tiveram a ideia. Isso eu estou te falando que é parte histórica, tá certo? Tiveram a ideia. E qual foi a ideia? A ideia foi esta: vamos espalhar em Babilônia que quem adorar a Marduque, quem a ele se prostrar e servi-lo, quem a ele sacrificar sacrifícios a Marduque e se esforçar pelo crescimento da cidade, esses serão poupados, e Babilônia não será entregue nas mãos dos seus inimigos, para tornar-se cativos ou escravos, como você queira, por 70 anos. Preste bem atenção a isto. Os sacerdotes de Marduque, isso não era profecia de Marduque coisa nenhuma, mas eles começaram a dizer aos ouvidos do povo: olha, Marduque mandou nos dizer que se nós não servirmos, se nós a ele não nos prostrarmos, se não oferecermos a ele sacrifícios, se não fizermos com que a cidade cresça,
Ele há de pegar toda a Babilônia e há de torná-la cativa em outras nações. Em outras palavras, o que eles utilizaram? O medo. E por conta deste receio, por conta deste medo, então eles começaram a adorá-lo cada vez mais, se prostrar diante dele cada vez mais, e a partir de então oferecer sacrifícios. Foi daí que se começou a oferecer sacrifícios de crianças a Marduk, que eram lançadas no fogo, e começaram a trabalhar muito mais para o crescimento de Babilônia. Foi daí então que Babilônia começou em ascensão, a crescer, e o reino Pérsia a desaparecer. E eles foram crescendo e crescendo e crescendo, e se tornaram uma potência naquele tempo. Com isto, o que foi que aconteceu? Veio Nabucodonosor, e sabemos muito bem que naquele tempo, o império que estava em ascensão, que estava no topo, fazia com que houvesse guerra em outras nações, e dali então pegava todos os que estavam lá, traziam como cativo, aprisionavam os que lá ficavam, colocavam altos impostos para que lhe fosse pago. Então era exatamente isso que acontecia. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque o diabo sabe muito bem que uma das armas mais poderosas que ele pode utilizar para nos neutralizar é o medo. O medo é o oposto da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não estou vendo este púlpito, ele não está aqui, mas eu creio que ele estará aqui. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que se espera. Mas eu espero pela fé que este púlpito se materialize. Deus vai arrumar jeito, formas e maneiras para assim acontecer. É como as poltronas da igreja, eu a estou vendo aqui. Por isso eu lhe peço que, pelo amor de Deus, não coloque chiclete, não faça isso não, porque dá um trabalho danado para tirar. Amém? Eu estou vendo elas aqui. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e diz: mas não tem poltrona aqui. Tem, e você está sentado sobre ela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quanto mais eu professo, quanto mais eu confesso, mais perto eu estou do meu milagre, mais próximo eu estou disso acontecer. Não é o que a Bíblia Sagrada diz? Que se fará aquilo que você diz, quer por bem ou quer por mal, aquilo acontecerá. O que é interessante é que o inimigo sabe muito bem, que uma das armas mais poderosas que ele pode usar para mim, para ti, para nos atingir, é o medo. E esse medo é o oposto da fé. De alguma forma você começa a acreditar que as coisas irão de mal a pior na sua vida. Aquilo começa a te inibir, aquilo começa a te fazer sentir-se intimidado, aquilo faz com que você recue, aquilo faz com que você se oculte, se esconda, se isole, por conta do medo. Tratando dos tempos de Babilônia, Israel, naquele tempo, visitava a Babilônia. O povo de Jerusalém, que deveria permanecer na sua postura, no seu lugar, nada disso fazia. O profeta advertia: não vão à Babilônia, não os visite. Mas eles iam à Babilônia, se admiravam com tudo aquilo que viam, aprendiam o que lá havia, voltava para Jerusalém, e ali então bem sabemos o que ele fazia. Então trazia hábitos, costumes babilônicos, desde o vestuário, não só o vestuário, mas até em servir a Marduk. Porque eles começaram a falar, começaram a espalhar o que os sacerdotes tinham falado. Com isso, eles começaram a sentir medo e pavor. Consequentemente, o que foi que aconteceu? Deus então inverteu essa, possivelmente, profecia que na verdade não era uma invenção, uma criação de sacerdotes. Por isso que você, quando vai no livro de Jeremias, você vai ver lá escrito que o próprio Deus, ele diz a toda Jerusalém, que por conta de terem se deixado levar por Babilônia, eles
tornar-se-iam cativos por 70 anos a Babilônia. Por isso Deus inverte a situação, porque eles passaram a ter medo, eles passaram a ficar apavorados, assustados por conta disso. Meu irmão, o que Deus está nos falando é muito sério. O inimigo, o diabo, ainda hoje utiliza das mesmas práticas. É claro que ele, pode-se dizer entre aspas, ele não mudou, mas não quer dizer que ele não tenha de alguma forma criado meios, maneiras e formas diferentes daquele tempo, que se torna até atrativo para muitas pessoas. Hoje nós bem sabemos que infelizmente existe determinadas, entre aspas, se é que possa se chamar de religião, que está em ascensão. Para você ter uma ideia, no tempo de 1982, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Me lembro como se fosse hoje. Eu andava com a minha bíbliazinha preta debaixo do braço, eu ia para a igreja lá no Conjunto Ceará, segunda etapa, próximo ao colégio Evandro Aires de Moura, e lá congregava. Só que infelizmente eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Eu não sabia esse outro lado da moeda, eu não sabia. Até que um certo dia aconteceu comigo o que vem acontecendo com muitas pessoas. Naquele tempo, essa prática era de portas abertas, era completamente, totalmente aceitável. Só que aí o que foi que aconteceu? Começou a vir e Deus levantar igrejas de libertação, das quais veio a Prece Poderosa, a Deus é Amor, a Universal, a Igreja da Graça e muitas outras. Pessoas que começaram então a mostrar para o público, mostrar para as pessoas que determinados orixás, caboclos e guias não eram em nada anjo de luz. Mas não se passava somente de demônios que estavam iludindo, persuadindo, enganando o povo, se fazendo-se de bonzinhos. Com isso, o que foi que aconteceu? Começaram a recuar, até que então dificilmente se ouvia falar. Só que o inimigo ele foi trabalhando, e agora, como você sabe, até parece que como que tivesse surgido do nada, mas na verdade sempre esteve ali, só estava à espera de que um certo dia tudo estivesse pronto, tudo estivesse preparado, para que eles pudessem então sair por detrás das cortinas, infelizmente, para que o inimigo voltasse a persuadir, iludir e enganar pessoas. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o alvo hoje não somos nós, diretamente falando. O alvo hoje são os filhos. Por que eu digo isto? Isaías capítulo de número 4. Isaías capítulo 8, me perdoe. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo de número 8. Versículo de número 19. Diz assim: quando, pois, vos disserem, tem tradução que diz, quando, pois, vos convidarem. Tudo começa através de um convite. Isso está na Bíblia há muitos e milhares de anos, mostrando que o inimigo age do mesmo jeito. Ele pode mudar até o alvo, mas a maneira, a forma dele agir é a mesma. Quando, pois, vos disserem, quando, pois, vos convidarem. De repente, é aquela pessoa que se aproxima de você e faz o convite, ou se aproxima de um ente querido seu e da mesma forma faz o convite. E o convite, quando ele é feito, nós vamos ver daqui a pouco, é de uma forma tão inusitada que fica até difícil de você dizer um não, a não ser que você, pelo Espírito Santo de Deus, naquele exato momento, tenha o conhecimento que está escrito, para que você possa resistir firme na fé. Por quê? Porque o inimigo ele espera em que a pessoa chegue a uma situação
a um momento da vida, ou de desespero, ou de fraqueza espiritual. Ele não vai quando você está com a sua vida no altar. Ele não é louco, o diabo não é burro. O diabo não vai chegar até você para oferecer algo que Deus já lhe deu. Ele vai procurar um momento de fraqueza, um momento de debilidade espiritual, de apostasia espiritual, e ele vem sorrateiramente. A Bíblia diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. O que são espíritos familiares? São demônios, demônios que se passam por parentes, ou que já partiram, no caso, que aparentemente até você diz: nossa, só pode ser ele, só pode ser ela. Aquele espírito, ele consegue dizer coisas em que só você e aquela pessoa que partiu sabia. Por isso que o nome é espíritos familiares. Você lembra? Você lembra que naquele dia você caiu? Mas é verdade mesmo, só quem estava lá era, nossa, é você mesmo. Como é que pode? Você quer que eu te traga mais algo? Você lembra disso e daquilo outro? É verdade, eu me lembro mesmo. Olha, como é que pode uma coisa dessa? Pois é, quando a pessoa não tem o conhecimento que está escrito, não tem como não se deixar enganar. Não tem como não se deixar levar por aquilo. Porque de repente a pessoa que partiu, você está com aquela saudade, e de repente você não está conseguindo superar aquela partida, o inimigo se aproveita disso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para lhe conduzir até lá, para te laçar. E para isso ele vai ter que te enganar, te persuadir. E como é que ele vai fazer isso? Vai se apresentar como se fosse aquele ente querido. Veja que a Bíblia Sagrada diz: para os que consultam os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que cheireiam e murmuram. Tem tradução que falam entre os dentes, porque o seu timbre de voz é mudado, completamente, totalmente, inteiramente mudado. Ele continua: porventura, por acaso, não consultará o povo a seu Deus? Olha o que Deus diz. Espera ainda. Não seria melhor que vocês me consultassem? Não é o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3? Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não seria mais fácil do que você recorrer a esses espíritos familiares? Você ter de recorrer aos adivinhos? Nós vamos daqui a pouco saber quem são esses adivinhos. Não seria mais fácil? Aí ele diz: porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Em outras palavras, ao invés de você me consultar a favor dos vivos, por que você procura aqueles que estão mortos, que não voltam mais? E você vai ver isso daqui a pouco, que não voltam mais, mas vocês vão até lá, os consultam acerca dos vivos. Não consultar-se-ia o seu povo ao seu Deus, a favor dos vivos? E ele continua, versículo de número 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se eles não falarem de acordo com o que está aqui escrito, não há luz neles. Por isso que é necessário que se acenda velas, porque a Bíblia Sagrada diz que eles não têm luz, eles estão nas trevas. Então você acende velas de 7 dias, você acende velas daquelas comuns, e sem você perceber, quando você intenciona com este propósito, quer você conheça a palavra de Deus ou não, ainda que não conheça o que está escrito, você sem perceber, você começa a dar abertura, que dá-se o nome de legalidade. Você começa a dar legalidade para aqueles espíritos. E se você não tiver cuidado, o que vai acontecer? Eles vão chegando sorrateiramente, e a pessoa nem vai percebendo.
Se eles não falarem de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, não há luz neles. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus os tira das trevas para revelar na luz. Por isso que, ao contrário deles, a Bíblia diz que vós sois luz do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é luz para os meus caminhos e luz para os meus olhos. É importante você entender isto. A primeira manifestação de Deus, quando Deus viu trevas, foi: haja luz, e houve luz. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Jesus de Nazaré, quando saiu do deserto, quando tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, e o tendo vencido, está escrito na Bíblia, e vindo então Jesus, os que estavam nas trevas, e os que estavam em escuridão, viu resplandecer grande luz, que era a palavra de Deus, a verdade. Oh meu irmão, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, a Bíblia diz: e passarão pela terra duramente oprimidos, os que tais praticam, os que tais vão em sua busca, porque não fica por isso mesmo, não fica por isso mesmo. As promessas são demais, as promessas são de se encher os olhos. Olha, se vocês virem até nós vamos dar àquela pessoa em menos de 3 dias. Aquela porta que está fechada, ela vai até a porta, vai sair do lugar, vai ficar escancarada. Olha, você vai conseguir aquele emprego tão desejado. Meu irmão, as promessas são de se encher os olhos. É uma facilidade tamanha em que, na verdade, na maioria das vezes tende realmente a acontecer, mas o preço que é pago, que não é da noite para o dia, é de se arrancar o couro das costas, porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Ele finge ter alguma coisa para dar, mas ele tem que enganar, ele tem que iludir, ele tem que persuadir. Consequentemente, a Bíblia diz: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. A pessoa começa a sentir-se oprimida com um certo tempo, porque esses mesmos que outrora laçou para trazê-los até ele, começam a oprimi-los. Dentro desta opressão vem a fome, não só a fome em relação ao que era espiritual, mas principalmente em áreas da vida, por conta do vazio que é tomado pelo lado de dentro, que leva essa pessoa à sedução. E ele continua dizendo aqui: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. O que é que eles irão fazer? Eles então irão sempre procurar alguém para colocar a culpa. Eles nunca sequer vão dizer que a culpa é por conta de quê? Por conta deles voluntariamente ter ido buscar ajuda em espíritos familiares, ter ido buscar ajuda em adivinhos e etc. E amaldiçoarão ao seu Deus. Agora a culpa é de Deus, pela vida que está, na situação que se encontra, e é tudo que o diabo quer. E ele continua: e amaldiçoarão ao seu Deus olhando para cima. Versículo 22: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, que é exatamente isso que acontece com essa pessoa. Ela se torna uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa para baixo. Mas por conta de quê? Por conta de que não consegue ver a luz. Seus olhos estão completamente fechados. Aquilo que era de espiritual em sua vida é como que se estivesse esvaído, ter ido embora, ter se acabado. E a pessoa está como que se estivesse tateando em meio ao escuro. E olha só o que é que a Bíblia Sagrada diz mais aqui: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade. Aquela ansiedade que eles tomam durante a noite, aquela ansiedade que traz aquela tristeza, que traz aquele medo e etc. E serão empurrados para as trevas, que quer dizer escuridão. Que é essa a finalidade, é esse o propósito que infelizmente esses espíritos querem. Eles atraem com promessas,
com tudo quanto você possa imaginar, e depois que eles conseguem ter legalidade concedida por aquela própria pessoa, tendo-os laçado, então, agora eles fazem com que essas pessoas os venham servir. Só que, uma vez que agora o estão servindo, de princípio parece ser a melhor coisa do mundo, de princípio parece ser a alegria maior do mundo, mas só que o inimigo vai puxando aos poucos, até se tornar, infelizmente, a situação da vida dessa pessoa, como você acabou de ler aí. No livro de Jó, fica antes do livro de Salmos. Eu quero que você atente para o que você vai ver aqui agora. Jó, capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada diz assim: Jó, capítulo de número 4. Jó, capítulo 4, versículo de número 13. Preste atenção no que está escrito aqui. Entre pensamentos vindos de visões da noite, entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: entre pensamentos me sobreveio visões, alucinações. Naquele momento em que as pessoas estão em sono profundo, em outras palavras, durante a noite, durante as madrugadas, onde a ansiedade mais tende a pegar a muitos, onde muitos, infelizmente, passam a ter determinados tipos de visões ou alucinações, das quais muitas vezes são verdadeiras, e você vai ver que realmente é. E olha só o que é que ele diz: entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto, porque na verdade é isso que acontece. A pessoa fica espantada, fica com aquela cara de espanto, de susto, de que o que é isso que está acontecendo? Espera ainda, o que é que está vendo? Diz a Bíblia Sagrada: sobrevieram-me o espanto e o tremor, que no caso o medo. De repente a pessoa é tomada por esse tremor, de repente a pessoa é tomada por esse medo, de repente a pessoa é tomada por esse receio, por essa inquietação dentro de si. E todos os meus ossos estremeceram. Por que que isso acontece? Porque é nada mais nada menos o humano tendo contato com o espiritual. É mais ou menos assim. Não sei se você, falando acerca de algum assunto espiritual, de repente você disse assim: nossa, olha como eu fiquei todo arrupiado. Alguém já aconteceu isto? O que significa isso? É o contato do humano com o espiritual. Uma simples expressão de você falar de algo existente no mundo espiritual, traz uma manifestação no seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa matéria, não foi feita para ter contato com o espiritual. E quando ela tem um contato com o espiritual, você vai passar a ter manifestações humanas no teu corpo, manifestações naturais. Essas manifestações te trarão medo, pavor, angústia, tristeza e quantas coisas mais. É o que ele está dizendo aqui. Continuando para você ver o que eu estou lhe falando é verdade. Versículo 15: então um espírito passou por diante de mim. Que é isso? Se vala. Tem alguém aí? Tem alguém? Se vala. Por mim eu tinha visto uma pessoa passar por ali. Ah, besteira, deixa para lá. Se é crente, diz assim: está amarrado. Se não é cristão, deixa para lá. Ah, deve ser coisa da minha cabeça. Só que isso vai se tornando sucessivamente. Isso vai se tornando sucessivamente. E o que mais se ouve falar nos dias de hoje, irmão Jorge, são de pessoas que têm não só ouvido vozes, mas têm visto vultos. O que mais se ouve falar.
Lembre-se de uma coisa: o mundo espiritual não tem legalidade para se manifestar no nosso mundo. Esse mundo nos pertence. Isso é tão verdade de um jeito que eu poderia lhe dar vários exemplos, como por exemplo, vou começar pelo que encabeça. Lembra-se de Satanás quando teve de incorporar na serpente para ter legalidade para estar entre nós? Uma vez que esse mundo, a mim, a você, a nós nos pertence, como está escrito no livro de Salmos. Você vai ver também o próprio rei Saul, porque eles não respeitam a autoridade, quer seja ela qual for, o próprio rei Saul. A Bíblia diz em que ele era tomado por esses espíritos, até que vinha Davi, tocava da harpa e o espírito saía. Lembra do endemoniado de Gadareno? Quando a Bíblia Sagrada diz que pessoas tentavam prendê-lo, manietá-lo, amarrá-lo, ele se revoltava, quebrava tudo, usavam armas carnais, porque não sabiam que por detrás era um espírito, por isso não obtinham sucesso. Veio Jesus Cristo e disse: sai dele, espírito imundo. E ele teve que sair daquele corpo e pediu que fosse enviado para os porcos. Você lembra daquele filho que o pai levou até Jesus e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? A palavra expulsar ou repreender é levá-lo de volta ao seu plano da sua existência, é tirar do nosso mundo e levá-lo para o mundo que ele pertence, que é o mundo espiritual. Por isso que uma pessoa, quando parte, o corpo é sepultado, está tudo lá, está os olhos, está a cabeça, está o braço, está a perna, mas não tem mais funcionalidade. Por quê? Porque o espírito não habita mais dentro daquele corpo, e por não habitar dentro daquele corpo, não tem mais legalidade para estar entre nós. Por isso que ele nunca mais poderá voltar. Nunca mais ele irá, quer seja por quem quer que seja, porque a Bíblia diz que os mortos não voltam. Sabendo disso, a Bíblia diz aqui: então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, fez arrepiar-me o cabelo da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição, que na maioria das vezes é assim. Você consegue identificar se é homem, se é mulher, se é uma criança, se é um jovem ou se é um velho. Mas você olhando para a sua aparência, para a sua fisionomia, você não consegue identificar. Ele não pode mostrar-se, até ter conquistado a confiança daquela pessoa, através de aparições, ele não pode mostrar seu verdadeiro semblante. Então a pessoa olha, mas não consegue identificar. Sabe que é um espírito de uma mulher, sabe que é o espírito de uma criança, sabe que é um espírito de um homem, mas não tem a sua feição, não consegue ver o seu rosto. Mas por que não consegue ver o seu rosto? Simplesmente pelo fato de que, se ele se mostrar como realmente ele é, aquela pessoa nunca que aceitaria aquela aparição. Então ele vai aos poucos conquistando, ele vai aos poucos, e a pessoa, se não tiver cuidado, se deixa levar por isso. E aí a Bíblia Sagrada continua, está escrito aqui: então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. De princípio era só um vulto. Que é isso mesmo, meu Deus do céu? E aquilo vai te trazendo pavor, aquilo vai te trazendo medo, aquilo vai fazendo você ter manifestações no seu corpo, até que então ele vai chegando, e agora está diante daquela pessoa, e agora ele começa a falar com a pessoa. O que é interessante é que a Bíblia nos mostra o que ele fala, e o porquê que ele fala. Versículo seguinte diz assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? A primeira coisa que ele quer causar na vida daquela pessoa, é um sentimento de insignificância.
O inimigo, ele quer porque quer fazer com que nós simplesmente venhamos a nos sentirmos um nada diante de Deus. Porque fazendo isto, nós não iremos nos acharmos merecedores da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, você está sem perceber, diante de uma situação muito complicada. Porque primeiro, como recorrermos a Deus, se o que você está sentindo é um sentimento de sentir-se insignificante, sem importância alguma? E aí, ele continua, vamos lá. Versículo de número 17: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Que é outro sentimento que ele vem causar: sentimento de pecado, sentimento de sentir-se condenado, de não perdoado. E aí você começa a ser relembrado das coisas que você fez, de quem você era, e aquilo vai te diminuindo cada vez mais. É exatamente assim que ele trabalha. A pessoa vai se sentindo cada vez mais sujo, cada vez mais suja. E aí a pessoa começa a dizer: não tem jeito para mim, Deus já não me ama mais, Deus não se importa mais comigo. E aí a coisa aos poucos vai, infelizmente, se aprofundando. Versículo de número 18: eis que ele não confia nos seus servos. E agora começa a colocar Deus contra nós e nós contra Deus. Ele começa a dizer assim: ei, você pensa que Deus confia em ti? Deus não se importa contigo não. Deus não quer saber de você não. Ah, se Deus se importasse contigo, Ele não te deixaria passar pelo que você está passando não. Se Deus se importasse contigo, Deus jamais iria permitir que você sofresse o tanto que você está sofrendo não. E aquilo começa a ser trabalhado dentro da mente daquela pessoa. E se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, ela vai ser tão bombardeada de um jeito que ela é levada a acreditar realmente que Deus não liga, que Deus não se importa, que Deus dá a mínima para aquela pessoa. E com isso esse espírito está só preparando para realmente dar o bote final. Ele diz: eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Agora ele começa a dizer que aos seus anjos ele atribui loucura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não adianta, nem sequer pare para querer pensar que Deus tem seus anjos para te guardar, porque são todos eles loucos. E agora pegou, por quê? Porque se nós começarmos a acreditar que Deus não se importa conosco e que estamos totalmente desprotegidos neste mundo espiritual, então coitadinho de nós. Só que tudo isso daqui é mentira, nada disso aqui é verdade. Porque pelo contrário, a Bíblia diz que acampa os anjos do Senhor ao lado do que o teme e o serve. A Bíblia Sagrada diz que aos seus anjos está escrito: Deus deu ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos em pedra alguma. No livro de Mateus, a Bíblia diz que todos nós, quando viemos à vida, Deus pôs um anjo para estar ao nosso lado. Por isso que a palavra de Deus diz de forma bastante clara. Lembra do que foi que Satanás disse? Satanás disse para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque está escrito: aos seus anjos darão ordem para que tu não tropeces em pedra alguma. Satanás sabe muito bem que os anjos do Senhor estão ao meu, ao teu, à minha, à nossa volta, nos guardando, nos protegendo de toda e qualquer investida do diabo. Talvez você não esteja fazendo uso disso, mas há anjos no céu e há anjos na terra. Há exércitos no céu e um exército na terra. E quando você, no nome do Senhor dos exércitos, você reivindica essa parte da palavra que lhe pertence, os anjos entram em ação. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deuteronômio capítulo de número 18. Deuteronômio capítulo de número 18. Bem, tudo isto é importante que nós entendamos o seguinte: Deus não só alertou nos tempos de Nabucodonosor, nos tempos da Babilônia. Deus já vinha advertindo muito antes disso.
muito antes. O povo é que não abriu dos olhos, o povo é que não atentou, o povo é que verdadeiramente não quis lhes dar ouvidos. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, quando eu te introduzir na terra em que eu, o Senhor, te der ou te colocar, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, em outras palavras, ímpio sempre existiu. Essas práticas que nós vamos ver aqui sempre existiu, mas Deus nunca deixou de nos advertir. Deus nunca deixou de nos abrir os olhos. Nós aqui, infelizmente, não buscamos na palavra de Deus, nos deixamos levar, persuadir e enganar, como foi o meu caso, que infelizmente adentrei a mais profunda magia, tive todos os tipos de rituais que você possa imaginar, só não me tornei-me babalorixá, porque realmente assim eu não quis, mas eu fui até o extremo, com isso, eu não sabia, eu nem imaginava que o meu Deus, Ele já dizia para mim, sem que eu conhecesse a Bíblia, que eu não aprendesse, que eu lá não fosse, que eu não visitasse, que eu não abrisse porta, que eu não desse legalidade. Lembre-se que a Bíblia diz que nós sofremos porque nos falta o conhecimento. Isso que Deus está lhe ensinando, é importante você sentar com os teus filhos e mostrar, olha só o que está aqui na Bíblia. Antes de nós nascermos, Deus já nos pedia, já nos alertava para abrir os olhos, para não irmos até lá, para não nos envolvermos, para não aprendermos sobre isso. E Deus diz que a Ele é abominação aos seus olhos, diz a palavra. Versículo 10: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Práticas essas que começaram a acontecer também nos tempos babilônicos, em que se pegavam-se crianças e sacrificavam, serviam de oferenda àquelas entidades. Como infelizmente nos dias de hoje, isso ainda acontece. Isso ainda hoje acontece. Veja que Deus já falava lá no passado, de coisas que já aconteciam naquele tempo, e que acontece ainda nos dias de hoje, e que isso infelizmente está em ascensão. O inimigo esperou tempos e tempos, se reorganizou, se estruturou, para quê? Para que essas práticas aqui que nós vamos ler agora, se tornasse comum aos olhos do povo, e aceitável diante da nação. Mas tudo por conta de quê? Por conta de que infelizmente as igrejas estão recuando. Hoje são pouquíssimas as igrejas que trabalham com libertação. Na verdade, a maioria dos pastores, me perdoe os irmãos, mas eles sabem que é verdade, dizem assim: eu vou lá me meter com isso, rapaz, quem tem seus demônios que fique com eles. Venha para a igreja, eu recebo, eu dou a palavra, eu vou me meter com isso, que conversa é essa? Eu lá vou me meter no meio do negócio desse, colocar a minha vida e a minha família em risco, me pôr na brecha por pessoas, mas eu vou fazer isso nunca. Isso eu lhe digo que não é faz de conta, é o que eu escuto falar. Então, se tem um culto, se tem o glória a Deus, o aleluia, se tem a palavra, meu Deus, você sai dali, sabe, fortalecido. Uau, que culto maravilhoso! Mas infelizmente não tem como o espírito demônio que está agindo naquela família, naquela casa, naquela vida, naquela pessoa manifestar, se não houver oração para que ele saia das trevas para se revelar na luz. Isso tem acontecido e vai acontecer, e a coisa vai pegar.
Vai chegar tempo em que as igrejas que trabalham com libertação, se quiser fazer libertação, vai ter que ser feito no escritório, de forma particular, porque se fizer de forma aberta, é capaz de, assim de que se libertar uma pessoa, e aquela entidade se pronunciar dizendo quem é, que faz parte de determinados tipos de rituais, entre aspas, e determinados tipos de religião, já está ali na porta a polícia, ou seja lá quem for, para levar o quem seja quem for preso. Isso você pode ter certeza disso, bom Jorge. Vai acontecer. Mas por conta de quê? Por conta de que o inimigo se reestruturou. Ele está manietando, amarrando os pés e as mãos daqueles que podem e sabem em que Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para expulsar os demônios, para expulsá-los, para mandá-los embora, para pisoteá-los e mandá-los para o quinto dos infernos, que é o lugar deles. Só que, para pensar, vamos lá, para pensar, a pessoa leva uma vida toda de cabeça para baixo, a pessoa da legalidade, os demônios vêm, agora vem, quem seja o pastor, quer seja o obreiro, quer seja quem for, na hora que você vai lidar com aquela pessoa, o próprio Espírito, que sabe muito bem a vida que aquela pessoa está levando, vai se levantar contra quem? Vai se levantar contra o pastor, ou quem quer que seja que Deus esteja usando, e vai partir contra quem? Contra ele e a família dele. Você lembra de Marcos capítulo 5? A Bíblia diz que Jesus Cristo atravessou de um lado para o outro o mar da Galileia. Quando lá chegou, olhou para o endemoniado e disse: sai dele, espírito imundo. O que foi que o demônio disse? Que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. O que o demônio está dizendo? O demônio está dizendo assim: ô Jesus, o que tu tem a ver com a vida dele? Quem você pensa que é para se intrometer na vida dele? Porque se ele está assim, foi ele quem procurou, e você vem do outro lado da margem até aqui para nos mandar embora? Que temos nós contigo? Em outras palavras, se nós tivéssemos do que te acusar, nós iríamos acabar com a tua raça, nós iríamos acabar contigo. E aí eu lhe pergunto, nos tempos que está-se hoje se elevando as igrejas, cada vez mais cheia, e você vê que infelizmente não tem oração de libertação, não estou falando mal, estou falando uma realidade. Quem está entendendo? Não estou falando mal, estou falando uma realidade. Uma realidade. Uma realidade. Deus sabe, é verdade. Deus sabe, é verdade. Você acha que então você veja como isso daqui é algo que as pessoas precisam atentar. Isso aqui não é brincadeira não, meu irmão. Isso aqui é coisa muito séria. Infelizmente não tem, por mais que eu interceda, você interceda, não tem como pararmos isso, porque é bíblico. É bíblico, está na palavra de Deus, tem que acontecer querendo ou não. A Bíblia diz que se necessário for, esses infelizes se fazem até de anjo de luz para enganar. Até de anjo de luz para enganar. Em outras palavras, se fazem até de bonzinhos, se fazem de amigos, de que estão preocupados com a pessoa, só para conquistar a confiança. Depois que eles conseguem, aí a coisa está feita. E aí a Bíblia Sagrada diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito familiar, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então Deus começa a dizer lá muito tempo atrás, e Deus começa a dar os nomes. Deus começa a dizer: não vão até eles, não os consulte, não os procure, não procure os adivinhador, prognosticador, os agoureiros, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem tem espíritos familiares, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Prática hoje que está se tornando comum, que parece que está se tornando, como é que eu posso usar a palavra? Algo tão natural, como se fosse algo, sabe, que as pessoas dizem: nossa, olha só, como se isso fosse algo extremo, algo, sabe? A questão aqui é a seguinte: o que representa cada um deles?
Prognosticador, o que significa um prognosticador? Tem a referir-se a uma pessoa que tem a buscar em prever ou interpretar eventos futuros com base em sinais ou revelações divinas na Bíblia. O prognosticador é aquela pessoa que chega a usar até o que está escrito. Me perdoe, mas é a verdade. E aí eu falo como fora de mim. Eu não sei se você já viu na internet, meu irmãozão, homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, pastores, não estou falando mal, mas é a verdade, eu estou falando do que está lá no YouTube. Homens de Deus que vão lá e começam a dizer que receberam de Deus uma revelação que o mundo iria se acabar em tal dia, de tal ano e em tal hora. Você já viu isso? As pessoas são tomadas pelo medo. As pessoas são tomadas pelo medo. Isso não começou a acontecer agora, isso já vem acontecendo. Só que a proporção se tornou-se maior por conta das redes sociais que têm acesso em qualquer lugar do mundo. Irmão, a Bíblia diz que perguntaram a Jesus Cristo quando é que seria o fim. Jesus disse que só o Pai sabe. Se só o Pai sabe e não revelou o Filho, vai revelar um comedor de farinha como eu, irmão? E agora de repente eu vou lá e digo: ei gente, eu quero falar para vocês em que no dia tal, na hora tal, do mês tal, do ano tal, tudo vai se acabar. E aí de repente se cria-se aquele medo e começa a se comentar: tu viu, fulano falou, Beltrano falou, rapaz, será que vai se acabar mesmo? Ou e agora? Mas por que isso acontece? Porque não lê as Sagradas Escrituras, porque não lê a palavra de Deus, porque vira e volta, fica lá sempre sendo iludido e persuadido. São os prognosticadores. Adivinho, aquele que pratica adivinhação. Opa, eita, Deus está me revelando agora, irmão. Você já viu desses? Uma vez um abestado veio falar besteira para mim, me perdoe a expressão, Deus está me revelando. Eu disse: é mesmo, irmão? Na hora que ele deu a profecia dele, eu peguei, Deus sabe, irmão, eu não gosto dessas coisas. Deus, eu sou pecador, Deus sabe. Eu disse: tá bom. Peguei a minha Bíblia e disse: me mostra o escape aqui. Me mostra o escape. Me dá o escape. E não vem com versículo decoreba não, porque ele vai se dar mal. Me dá o escape. Não foi Deus que falou? Não foi Deus que revelou? Me mostra o escape. Porque está na Bíblia. Eu comecei a citar várias passagens e terminei dizendo: ai dos que disserem a boca do Senhor disse, sem que o Senhor não tenha falado. Me dá o escape agora. Não, pastor, é porque foi Deus quem me deu. Se foi Deus, Deus não fala fora da palavra. Me dá o escape, porque eu não vou sair daqui com medo, me tremendo todinho de que Deus mandou me avisar em que eu vou papocar com Lin Carretel. Meu irmão, me dá o escape. Pastor, eu vou orar, Deus vai me mostrar. Ah, irmão, vai ler Bíblia, irmão. Quantos livros tem a Bíblia? Qual é o maior capítulo da Bíblia? Me dá o nome de 12 apóstolos sem errar um. Não, pastor, essas coisas eu não sei não. Se tu não sabe me dizer isso, como é que tu sabe que está escrito lá, criatura? Irmão, tem cuidado, irmão, que se tu pega com mente frouxa, tu acaba com a fé dessa criatura, e essa criatura vai passar a andar com medo, ao invés de andar pela fé, irmão. Faz isso não, pelo amor de Deus, irmão. Não, pastor, me desculpe, me perdoe, viu? Deixa eu ir. E foi-se embora. Eu estou lhe dizendo isso, irmão, porque infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Tenha cuidado. Veja que Deus pediu-nos que tivéssemos cuidado, que não ficássemos atrás de profecia. Eita fulano de tal, eita Beltrano. E fica mais fácil de acreditar se a pessoa é cristã, se a pessoa é crente. Eu não estou dizendo que não exista, porque existe. Deus pode usar, Deus pode usar. Deus pode revelar, Deus pode revelar. Mas Deus nunca fala fora da palavra. Nem um ponto, nem uma vírgula, nem um tio. Deus não fala fora da palavra dele. E se está lá escrito em Isaías e várias outras partes da Bíblia, que se não falar de acordo com o que está escrito, é porque não há luz nele. Está na Bíblia, meus irmãos. Porém, existem outros tipos de adivinhos.
aquele que pratica adivinhação em busca de descobrir o conhecimento oculto por meios sobrenaturais, relacionando-se ao ocultismo, incluindo a previsão de sorte ou clarividência. Então existe esse adivinho em que ele procura de alguma forma, de alguma maneira, apontar o tipo de sorte, do qual a Bíblia já diz, não precisa ninguém nem me dizer que está lá escrito na Bíblia, criatura. Uma vez eu ia passando, deixa eu ler a sua mão. Eu disse, deixa eu ler o quê? A minha mão. Certo, pode ler. Olha, eu estou vendo isso. Certo. Onde é que está escrito? Aonde está escrito? Mas escrito aonde? Bem, você pode me falar do livro de São Cipriano? Você já leu o livro de São Cipriano? Não, nunca li. Pois leia, porque ele é dessa grossura, eu já li ele todinho. Talvez esteja na Bíblia do Diabo. Está lá escrito? Não, nunca li. Pois eu já li também a Bíblia do Diabo. E também isso aí não está escrito nenhum e nem outro. Então vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Vamos aqui. Onde é que está escrito na Bíblia? Esse aí eu também não li não. Moça, não faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê, moça? Porque você pode, infelizmente, fazer com que uma pessoa acredite no que você está falando e saia daqui acreditando e de repente ficar até perdendo a noção da vida. Faz isso não, moça, pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E ali eu saio. Não ofendo, porque não se deve ofender ninguém, e nunca se deve usar o conhecimento para humilhar ninguém, mas você tem que utilizá-lo para edificar aquela pessoa. É isso que você tem que entender. A Deus toda a honra e toda a glória, todo louvor, poder e majestade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Também ele pede para que não consultemos e nem procuremos os agoureiros. O que são agoureiros? Aquele que pratica adivinhação, observando os sinais, predizendo o futuro por meio de sinais. Qual é o seu signo? O meu é Capricórnio. Eu sou capricorniano. O meu é Capricórnio. Ele começa meados de novembro ao fim de dezembro, entrando um poucos dias em relação a janeiro. Você tem as estrelas assim, não preciso falar. É impressionante, sabe o quê? Que essas pessoas aqui, no caso os agoureiros, são exatamente esses que através de sinais, dos quais chegaram para Jesus Cristo e disseram, dai-me um sinal. Jesus disse, é interessante, né? Vocês que sabem ler os sinais dos tempos, me pedem um sinal, pois nenhum outro sinal será dado a não ser de Jonas, em que passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Assim será o Filho do Homem, que passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, e no 4º há de se levantar, se reerguer, no 3º há de se levantar, se reerguer, e reinará sobre toda a nação. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz, você está entendendo alguma coisa? O que é interessante é que rapaz, a coisa dá certinho. Eu não sei se você aqui já teve isso, mas dá certinho. Dá certinho, rapaz. Já existia naquele tempo. Mas dá tão certo que você diz, não, mas não pode uma coisa dessa. Está dizendo até que eu estou sentindo, que eu estou passando, rapaz. E hoje você assado e cozido e mal passado e tal, e você então vai ouvindo aquilo e vai ouvindo aquilo, e você assim, realmente é verdade. No outro dia você está lá de novo ouvindo, no outro dia você está lá de novo ouvindo. Qual é a intenção de tudo isso? É você tirar os seus olhos do Senhor que fez os céus e a terra e começar a ser conduzido através daquilo, ao ponto de você pôr a sua fé naquilo e não na palavra de Deus. Tudo é neutralizar a palavra de Deus. Então, se você tem essa prática, você que está aí me assistindo, você tem essa prática, foge o quanto mais rápido, porque isso não provém de Deus. Feiticeiros, a feitiçaria
é uma tentativa de contornar a sabedoria e o poder de Deus. É uma tentativa de coordenar a sabedoria e o poder de Deus. Preste bem atenção nisto. Em vez disso, dá glória a Satanás. Por quê? Porque a pessoa, sem perceber, em busca de ajuda, em busca de favores, de forma imediata, ao invés de correr ao Senhor, em que parece que o seu milagre está muito demorado. Rapaz, preste atenção. Quantas, meu Deus, eu não sei nem a quantidade, em 13 anos da minha vida, 13 anos de trevas, 13 anos de trevas, de pessoas que chegavam com aquela ânsia de ter o problema resolvido, solucionado como no estralar de dedo, que chegavam para mim muitas vezes e diziam para mim o seguinte: eu queria muito que o Senhor pudesse fazer isso e aquilo outro. Cansei de dizer, pois se prepare, em 3 dias, 4 dias, em 7 dias vai acontecer. Acontecia? Acontecia. Acontecia sim. Só que o diabo não tem nada para dar para ninguém, porque depois ele vem e toma. E depois aquela pessoa voltava e tinha que se fazer obrigações maiores do que ela já tinha feito. Obrigações essas que traz legalidade no mundo espiritual para o inimigo ter acesso à pessoa e à família da pessoa. E a casa da pessoa. E sem perceber agora, o inimigo que consegue ter acesso à pessoa e à casa da pessoa, não faz só com que a pessoa sofra, faz com que a pessoa sofra e todos sofram juntos. Os feiticeiros são essas pessoas em que elas conseguem de uma forma, não ela, a pessoa em si, porque são seres humanos como qualquer um de nós, mas é o espírito que age através dessas pessoas, para persuadir, para enganar, para tentar de alguma forma fazer com que a pessoa acredite em que aquele milagre, quer dizer, aquela, seja lá o que for, acontece como no estralar de dedo. E o último, encantador. Aquele que atrai, arrebata, seduz, porque realmente seduz mesmo, que causa e realiza prazeres e deleites. Tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Eu não posso dizer aqui o tudo pode, não posso dizer abertamente, mas tudo pode, tudo é aceitável. Esse negócio de servir a Deus, de não pecar, lá pode fazer o que quiser, não é pecado, porque Deus já deixou isso aí para o homem mesmo. Aí começa a coisa a desandar. Beber pode, e a coisa vai pegando, e a coisa vai pegando. E eu sei do que eu estou lhe dizendo. Não estou dizendo por ouvir falar simplesmente, mas estou dizendo por já ter convivido e vivido lá dentro. Eu sei do que eu estou lhe dizendo. Tudo pode, tudo é permitível, tudo é permitível, tudo. Beber, fumar, se drogar, fazer tudo que você possa imaginar, lá dentro não tem limites. Lá dentro não tem limites. Depois que a pessoa, infelizmente, o inimigo consegue colocar dentro e consegue persuadir, consegue seduzir, meu irmão, tudo pode. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu posso lhe dizer de forma particular, que eu estou muito alegre com o Espírito Santo, muito alegre com o Espírito Santo, que está nos ensinando sobre isso. Depois vá lá no YouTube, assista as primeiras sobre esse assunto, que eu venho trazendo vários outros detalhes, que vai ligando uma coisa com a outra. Guardar a sua casa, guardar os seus familiares, guardar os seus, é importante em nome do Senhor Jesus. Agora recentemente, mandaram para mim uma foto, para você ver como é o mundo espiritual. Eu sirvo a Deus há 27 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora recentemente mandaram para mim uma foto, até foi o próprio obreiro Jailson que mandou uma foto de um trabalho. Ele mandou a foto de um trabalho
E ele perguntou que trabalho era aquele, para saber, para orientar a pessoa lá. O que é interessante é que quando eu abri a foto para me ver o trabalho, na mesma hora que eu vi o trabalho, e já sabendo em que área tinha sido feito, e até por quem tinha sido feito, não a pessoa, mas pelo demônio que tinha feito aquele trabalho, na mesma hora veio o ponto. Mas veio infração de segundo. O que é um ponto? É a música que eles cantam, aqueles derrotados malditos. Na mesma hora. É tanto que eu estava do lado da Tiziana, até disse, interessante. Eu até disse para ela, tu quer ouvir o ponto desse trabalho aqui? Ela disse, está amarrado. Está amarrado. Para você ver como é o mundo espiritual. E olha o tempo que eu sirvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há 27 anos. Orando, jejuando, subindo no monte, pano de saco, em cima no altar pregando a palavra de Deus. Mas por que o inimigo faz isso? Porque o diabo, ele, aquele infeliz, não esquece quem nós éramos. Deus não. Ele jamais vai trazer-nos a lembrança quem nós éramos. Porque o tempo da tua, da nossa ignorância já foi lançado mar adentro. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, lute com todas as suas forças, pelo seu filho, pela sua filha. Vá lá no quarto dos seus filhos, quando eles estiverem dormindo. Se for o casal, melhor ainda, o pai e a mãe, melhor ainda, porque cordão de 2 dobras dificilmente se quebra. Vá lá, estão todos dormindo, abra a porta. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quebro toda a obra do inimigo sobre os meus filhos. Senhor, acampa os teus anjos ao redor deles, guarda, livra-os de toda má influência, em nome de Jesus. Amém. Vai e volta a dormir. Volta a dormir. Vai fazendo isto. Vai fazendo isto, vai fazendo isto, vai fazendo isto, vai orando, vai pedindo para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que Deus defenda. Para terminar, eu tenho um testemunho hoje de manhã, que inclusive até a esposa estava aqui e ela permitiu eu falar. Uma determinada pessoa estava bebendo de forma desenfreada. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, e hoje tem essa moda infeliz, que é a cerveja sem álcool. Olha o tempo que o diabo trabalhou. Aquele infeliz é infeliz mesmo. E aquele rapaz, olha, ele parou, pensou, como é que eu vou fazer os crentes tomar uma? Eu tenho que fazer os crentes tomar uma, os crentes têm que tomar uma, já sei! É sem álcool. Porque eles vão dizer, ao menos é sem álcool. Irmão, a intenção já é o suficiente. A intenção já é o suficiente. Você não fica sem álcool, fica, não precisa beber. Não vos embriagueis, diz o Senhor, onde só há contenda e dissensões. Às vezes você tem pessoas ao seu redor que estão lhe assistindo, lhe vendo, fazendo aquilo, e depois vão falar pelas costas de você. Você é servo de Deus, não venda a sua coroa, não a entregue a unção que Deus pôs na tua vida, não a negocie. Você é vaso de ouro, você é vaso nas mãos do olheiro, você é servo do Deus Altíssimo, você é embaixador de Deus. Não menospreza a unção que do alto recebestes. E essa pessoa vinha desenfreado, até que chegou um momento em que essa pessoa pegou em sua casa, já tendo tomado várias, e tomava, mas não ficava bêbado, não ficava, até que teve um momento que ele então com as mãos, fechou as mãos, assim me contaram, assim me disseram, ele fechou as mãos, e tendo fechado as mãos, ele disse assim, eu sou, no caso, a pessoa falando com ele, disse assim, rapaz, não faça isso. Por que você acha que você está falando com, aí falou, com seu esposo? Você não está falando com seu esposo não, você está falando aqui, sabe com quem? Com o João, como é o nome dele? João Carrasco, muito bem lembrado, João Carrasco. Tudo bem, passou, a pessoa veio no culto, no que veio no culto, a pessoa me comentou, e quando a pessoa me disse, assim que me disse o nome da miséria, que me disse o nome daquela miséria, eu disse, como é o nome, irmã? João Carrasco, existe esse? Quando ela disse isso, eu disse, eu vou lá, pode deixar que eu mesmo vou,
juntando, eu até disse para a pessoa, irmã, juntando todos os demais, perto dessa miséria que acabou de falar o nome, a senhora acabou de falar o nome, ainda estão nascendo. Esse daí é terrível. E nós fomos lá para a glória de Deus. Guarde a sua casa. Vá depois lá nos ensinamentos, por favor. Em nome de Jesus. Porque a investida está séria, meus irmãos. Não está de brincadeira, não. E Deus não estaria nos ensinando isso à toa, se não houvesse um propósito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. A Deus seja toda a honra, toda a glória, louvor, poder e majestade. Diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória